Louvado seja o Senhor. Bem-vindo a todos para esse domingo de adoração. Eu oro que o Senhor possa abençoar de tudo aquilo que o Senhor tem ensinado e que o ensino do Senhor que está sempre no seu coração, na sua vida, eu oro que ao chegarmos na palavra de Deus e as bênçãos da palavra possam enriquecer a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por esta hora, te agradecemos por este momento, te agradecemos pelo seu povo. Obrigado pela sua fidelidade de se juntar para te adorar. Te pedimos, ó Senhor, para que a tua palavra de hoje possa ser uma bênção para todos. Senhor, a tua bênção na tua palavra, a bênção da obediência da tua palavra, possa haver sobre cada vida em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Senhor, dentro e fora. Em nome poderoso de Jesus oramos. Amém. Hoje estamos a olhar Salmos capítulo 1. É uma passagem muito familiar da Bíblia e vou ler a partir de 1 até 6. Por favor, abra a sua Bíblia. Salmos capítulo 1, de 1 até 6. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Antes tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Versículo 4 diz: não são assim os ímpios, isto é, aqueles que são contrários à palavra do Senhor, aqueles que são contra a vontade de Deus, aqueles que ainda não deram a sua vida ao Senhor, que ainda andam no pecado. Diz que não são como esses, que eles não são assim aqueles que são pecadores, aqueles que estão ao outro lado, que não estão obedientes à palavra de Deus. E diz que, mas que como moinhos que o vento os espalha. 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No versículo 6 diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Está aqui neste salmo, que nós estamos a ouvir neste primeiro salmo, que de todos os salmos que tivemos, começam daqui. Este é um salmo número 1, que começa todas as coisas. 2. É um salmo que diz a todos. Então, se olharmos para esses salmos, está a falar dos justos, está a falar dos justos, dos injustos e dos justos. Estamos a falar aqui dos piedosos e dos ímpios. Então está a falar das pessoas que são justas ou estão retas e as pessoas que não são retas. Está a falar de pessoas que são de Deus e as outras pessoas que não são de Deus. Então todos esses salmos são crentes, aqueles que confiam no Senhor, que as suas possibilidades e todas as promessas são para eles, suas vidas. E no outro lado está a falar daquelas pessoas que são condenadas, que não estão do lado do Senhor. Está a falar da maneira deles de viver, os injustos, os impiedosos. Está a falar daquela condição daqueles que virá sobre eles. Então, assim que viemos para Salmos 1, é como um sumário, é como uma previsão de tudo que vai acontecer em todos os salmos. Então, hoje estamos a falar de a bem-aventurança dos justos, agora e depois. A bem-aventurança dos justos aqui neste mundo, e depois daqui, depois do arrebatamento, os justos, eles vão permanecer na bem-aventurança de Deus. A bem-aventurança de Deus, dos justos aqui na terra e no céu. Estamos a olhar aqui 3 pontos. Primeiro, quando estamos a olhar para o primeiro ponto, estamos a falar aqui no Salmos 1, estamos a ver a bem-aventurança. Quando Deus diz que não importa o que acontece, o que vai acontecer no mundo, este homem justo vai ser abençoado. Então, qual é a figura? Como é que você pode ver esta imagem deste homem, que é um homem bendito? Primeiro,
a figura do homem bem-aventurado. 2. Então, tem a forma daquilo que a pessoa pega a vontade de Deus, os ensinamentos de Deus, e observa-os. Porque ele é um crente na Bíblia, porque ele é um crente filho de Deus, ele é uma mulher que crê em Deus, e a sua vida toda, a sua posição e toda a decisão, tudo lugar onde vai, o que ele faz, está de acordo com a vontade de Deus. Um homem crente na Bíblia. Então, como próspero ele é. No ponto número 3, está a falar a porção do povo que eles não põem somente Deus nas suas mentes, nos seus pensamentos, no seu entendimento enquanto estão aí. Que eles querem fazer alguma coisa gloriosa. Se eles não tomam Deus como sendo importante na sua vida, nem a Bíblia, nem creem no Senhor, não creem. Veja só a sua porção aqui na terra. Primeiro, a figura do homem bendito. Versículo 1. Quando vamos ver o primeiro ponto, de 1 a 2. Então, Salmos capítulo 1, dos versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem. Então, está a dizer que este homem, que ele se identifica, se você está olhando para um homem bendito, e eu vou te mostrar. Bem-aventurado o homem. Para ser um homem bendito, eu vou vos mostrar. Se você quer andar com ele e quer fazer como ele exemplo, e dizer, este é o homem que eu quero ser. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, se olharmos esse versículo 1, então está fazendo que ele não anda negativamente. Ele não permanece, e nem anda, e nem senta. Então, ele não anda em toda parte. Diz, este é o caminho de um piedoso. Ele não senta no caminho dos pecadores. Ele não fica naquele lado, ou aquele lado, onde os pecadores ficam. E diz, onde estão os pecadores, eu não ficarei. E nem se sentará com os escarnecedores. Não vai sentar com os bêbados, não vai sentar com as pessoas que sempre falam mal de Deus, que não se preocupam com o caminho do Senhor. Diz que esse é o caminho dos escarnecedores. Então, que ele é o assento das pessoas que blasfemam a Deus. Diz que eu não vou sentar lá. O versículo 2 diz, antes, algo positivo aqui. Depois de ter falado de coisas negativas, ele começa a falar de coisas positivas. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. A sua vontade, a sua paixão, o seu gozo, o seu entusiasmo é na lei do Senhor. E medita dia e de noite. O versículo 3 diz assim, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. É uma árvore fresca, é uma árvore produtiva, ela é linda em tudo, ele está lá sempre no lugar certo, a qual dá seu fruto a seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui podemos falar acerca de ti. Você vai ser um homem abençoado em nome de Jesus. Então, se olharmos para esta figura, para esta imagem do homem bendito, há 3 coisas que podemos ver. Primeiro, é a sua descrição. Como é que ele é descrito?
como ele é descrito, este homem bendito, este homem bem-aventurado, e tudo que acontece na terra, tudo que pode não acontecer na terra, este homem, esta mulher, este jovem, esta rapariga vai ser abençoada. Primeiro, a descrição. 2, o desejo. O desejo, o prazer, a sua paixão. O que ele tem prazer? 3, o seu fazer, os seus feitos, as suas obras. Vamos ver a primeira coisa, é a descrição. Vamos descrever a este homem bendito, o homem bem-aventurado, que não anda no caminho, no conselho dos ímpios. E nem fala muito, porque eles falam muito. Ele fala de uma maneira errada. Então, antes de tomar o conselho, antes de tomar qualquer coisa que seja um conselho, será que este conselho é de Deus? Será que esta pessoa é reta, é justa? Será que esta pessoa conhece Deus, conhece Jesus? Será que tem a luz de Jesus Cristo? E se não, se é uma pessoa ímpia, então não vais ouvir o seu conselho, não o seu divertimento. Então, se não tem no caminho dos pecadores, e não se detém no caminho dos pecadores. Está a ver os pecadores sentando juntos, eles estão discutindo, eles vão fazer isso, querem fazer aquilo juntos, em seus planos estão a fazer. Então, você não vai entrar na sua discussão. Você não poderá entrar em tudo que eles estão a fazer. Eles estão lá. Se aquele é pecador, aquele é pecador. Não nasceu de novo, não crê na palavra do Senhor. Então, tudo aquilo que é o seu status na sua vida, a sua posição na vida, tudo aquilo que vem como experiência na sua vida, você não irá se deter no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há pessoas que até agora são ímpias, vivem de uma maneira ímpia abertamente. Eles escarnecem a palavra de Deus. Então, eles escarnecem tudo o reino de Deus. Eles escarnecem o Senhor dos Senhores. Como filho de Deus, você não vai sentar com essas pessoas. Você não vai sentar no caminho dos escarnecedores. Salmos 34, versículo 1. Está a falar aqui do homem louvado. Diz aqui, bendito seja o homem que os seus pecados são perdoados. Então, se você quer ver e andar com as pessoas que são, a primeira coisa, são justas, são pecadores, são escarnecedores, então, você não vai sentar com essas pessoas que não conhecem o Senhor, que não têm o conhecimento do Senhor. Todos que pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas ele, só a não ser aquele que crê no Senhor Jesus, e ele crê e vira-se, converta-se de todo o seu mal que eles fizeram, confessa e deixa o seu pecado e arrepende-se, todos os pecados são perdoados. Crê no Senhor Jesus, como ele é alguém que ele leva todos os nossos pecados. Então, quando estamos juntos, lá está completamente, e os pecados são cobertos, e não vai ver nunca mais. Do homem que estamos a falar dele, aquele homem bendito, a figura de que estamos a falar dele, é aquele que os seus pecados foram perdoados. É 32 no versículo. Bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada. Então, versículo 2. Salmos 32, versículo 2 agora. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Então, é bendita aquela mulher, é bem-aventurada aquele crente, aquele homem, aquele jovem, aquela jovem que confessou todos os pecados e converteu-se deles e crê
no sangue de Jesus, como sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Então, ele crê nele para lhe limpar, para lhe purificar e tirar tudo da sua vida. Bem-aventurado o homem que o seu pecado não é imputado. Maldade e em cujo espírito não há engano. Depois de dizer que está nascido de novo, os seus pecados são perdoados. No espírito, na sua alma, na sua mente, não há mais nenhuma injustiça ali. No seu espírito não há injustiça. Então este homem, no Salmos 100, a bondade do Salmos 119, no versículo 1. Diz, bem-aventurados os retos nos seus caminhos que andam na lei do Senhor. 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o seu coração. Versículo 3. São pessoas que os seus pecados foram perdoados. Eles não têm nenhuma coisa contaminante nas suas vidas. Eles andam nos seus caminhos do Senhor. Andam na revelação de tudo que o Senhor já revelou. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas já passaram. E eis que tudo se fez novo. E nos diz aqui acerca deste homem, no versículo 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Você não está vindo a Deus de uma maneira superficial. Você não está vindo a Deus de uma metade do coração. Mas você vem com toda a sua força, todo o coração, toda a alma, vem para buscar o Senhor. E diz no versículo 3, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Eles nasceram de novo, são filhos de Deus, e não permanecem na iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Andam nos seus caminhos. Lucas 11, 28. Temos as palavras do Senhor Jesus Cristo sobre aquelas pessoas que servem ao Senhor, que tomam o Senhor como Ele é o Senhor das suas vidas. Diz, mas ele diz, antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Então, se você ouve a palavra de Deus, você tem que ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. Então, você tem que viver através desta palavra, guardas a palavra do Senhor, e é assim que vemos Apocalipse 22. Para ser abençoado, as pessoas que vão ser benditas eternamente, do outro lado. Benditos que fazem os seus mandamentos. 14, 22, 14. Bem-aventurado daqueles que guardam seus mandamentos. Então, há pessoas que dizem, eu creio no seu Senhor, mas não fazem nada, não agem, não fazem nada, mas eles dizem que crê. E diz para tudo, ele está tudo bem. Mas aqui está a dizer, bem-aventurado daqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Se você quer entrar, quando você quer chegar no reino de Deus, é aqui que o Senhor requer. Que guarde os seus mandamentos, que tens o desejo, tens amor, tens a lavagem do sangue do Cordeiro, então tens a espada do Espírito Santo na sua vida e guarda os seus mandamentos. Esta é a descrição do homem que vai ser abençoado. Primeiro, é a descrição. O 2 agora, o seu prazer, o seu prazer. E diz-nos no Salmos 1, no versículo 2, diz aqui, Salmos 1, 2, antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de noite e de dia. Então, o prazer, o desejo, a vontade de Deus
Então deseja tudo que vem de Deus. Veja esta primeira Deus. Ele tem prazer na palavra do Senhor. Ele diz, eu creio no Senhor. Tudo que vem de cima, tudo que vem da revelação do Senhor, este é meu desejo, esta é minha alegria, está na palavra. Ele deleita no caminho do Senhor. Então tudo aquilo que vem da palavra do Senhor. Então andam. Então, em tudo isso, a pessoa luta para fazer a vontade do Senhor. Ele tem um desejo do caminho de Deus. Então, diz que não há um caminho igual ao de Deus, porque a vontade de Deus é permanente, é única. Então, permanece. Está acima da vontade da sociedade, da vontade dos homens, dos pecadores. E diz que não há prazer, não há outra vontade ou prazer, somente tem prazer na palavra de Deus. A sabedoria de Deus é tudo. Então, se alguém conhece, diz que não há mais ninguém sábio mais que Deus. Nem Salomão e mais quem? Não é mais. Ninguém mais tem mais sabedoria mais que o Senhor. Porque o Senhor, Ele mesmo é o Senhor. Ele tem um prazer no Senhor, tem um prazer na sabedoria. Salmos 48. Diz assim, deleito-me em fazer a tua vontade. Diz, eu sigo a sua vontade, eu persigo a vontade de Deus. Eu tenho desejo, eu tenho prazer, deleito-me em fazer a tua vontade. Oh, meu Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 112, 1. É o que estamos a seguir, o que está escrito aí. Salmos 112, 1. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que tema o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Então, em todo momento você tem prazer. Quando você lê a palavra de Deus, você é abençoado. E diz, está aqui o meu prazer. Diz que é esse homem que vai ser abençoado ou bem-aventurado, que tem prazer no Senhor. Não é somente que o justo possa fazer o prazer superficial, na vontade de Deus superficialmente. Não. Ele tem prazer, deleita nos seus mandamentos. No versículo 6 ainda diz, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Ele está a dizer que esta bem-aventurança desse homem, desta mulher, desta pessoa, deste homem, desta mulher, como crescendo, como ele está envelhecendo, ele tem um prazer na vontade do Senhor. Ele continua a ser abençoado. Ele tem prazer. Certamente nunca será abalado. Estará a sua memória no Senhor. Versículo 7. 112, 7. Não temerá maus rumores. Olha para isto. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Seu coração está firme, confiando no Senhor. Está ouvindo, obedecendo, confiando ao Senhor. Job 23, 12. Job 23, 12. Do preceito de seus lábios nunca me apartei. Pensa sobre isto. Eu posso caminhar em alguns desafios, aflições, mas os meus olhos não saem dos preceitos do Senhor. Não tiro a minha confiança. Ele diz aqui, as palavras da sua boca guardarei do que a minha porção. Eu estimo ao Senhor como mais do que qualquer coisa. Há pessoas, quando você está com fome, será que você ainda deseja a palavra do Senhor? Ele diz que o seu preceito, os seus lábios nunca se apartariam. E as palavras da sua boca guardei
mais do que a minha porção. A palavra da sua boca é mais do que a minha porção de comida. Há pessoas que quando estão a passar pelo começo, não há Bíblia, não há oração, não há nada. Mas ele está a dizer, eu vou meditar na palavra, vou estudar a palavra, vou falar a palavra, tudo que a palavra diz, e eu vou ter prazer de toda a palavra, mais do que a minha porção, do que a minha comida. Mesmo que não tenha nada, mas eu vou ter a minha palavra, vou depender do Senhor. Eu e este homem, desta maneira que este homem será abençoado. Vimos a sua discrição, agora acabamos de ver o seu prazer, agora vamos ver os seus atos, os seus afazeres, as suas obras. Quem quer ser abençoado, ele tem que fazer alguma coisa. Então, Salmos capítulo 1, 2. E diz, antes tenham prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O versículo 3. Mas, pois, será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto do seu tempo. Em todo momento, ele está à procura das coisas profundas do Senhor. Ele está, olha a graça de Deus como riva, um rio que flui, o poder de Deus como um rio que flui, o poder de Deus como um rio que flui. Então este homem vai ser como uma árvore plantada sobre o ribeiro das águas, está plantado na graça de Deus, está plantado no amor de Deus, está plantado no amor de Deus, na graça, na força de Deus, na justiça de Deus, na mente de Deus, está lá plantado nos ribeiros das águas, e a qual dá o seu fruto no seu tempo. Nas suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperação as obras. Tudo o que faz, tudo o que ele faz, prosperará. É por essa razão a palavra de Deus está a nos dizer que temos que ser fazedores, cumpridores da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, 20. Tiago, capítulo 1, 22, diz assim, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Temos que ser cumpridores da palavra do Senhor, para podermos ser abençoados. Por isso que está a dizer aqui, no versículo 23, diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Versículo 24. Porque se contempla a si mesmo e e logo se esquece de como era. 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço. Você ouviu a palavra de Deus, você continua, medita na palavra, planifica a sua vida na obediência à palavra de Deus, você continua e continua lá, não faz nada contra a obra de Deus, mas fazedor da obra, está a ver? Esse tal será bem-aventurado no seu feito. O tal será bem-aventurado no seu feito. Isso é o que Deus como responde às nossas orações. Porque somos fazedores da vontade do Senhor. 1 de João, capítulo 3, 22. 1 de João 3, 22. Diz-nos assim, acerca de alguém, como ele responde às nossas orações. Que nós sabemos que estamos baseados na palavra de Deus, estamos conformados com a palavra de Deus, estamos estabelecidos na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, 1 de João 3, 22. E diz, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, o homem bem-aventurado é aquele que faz a vontade do Senhor,
porque isso é que traz a resposta das nossas orações. Então, tudo que pedir vai acontecer porque nós ouvimos a palavra do Senhor. Então, ele nos diz aqui no versículo 23, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E diz aqui no versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então estamos a ver aqui a figura do homem. Agora, vamos ver o segundo ponto. A prosperidade de um homem que crê em Deus. Prosperidade de um homem que crê em Deus. A prosperidade do homem que crê na palavra de Deus, na Bíblia. Então, quando você crê tudo que está escrito na palavra de Deus, há prosperidade. A prosperidade de um homem que crê na Bíblia. Salmos 1, versículo 3. Salmos 1, 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá e tem uma forte fundação. Não é como está aqui hoje, outro dia não está lá, ou hoje parece estar plantado aqui, depois é tirado para o outro lado. Está colocado naquele lado, daquele lado. Não. Ele é como uma árvore, plantada só junto ao ribeiro das águas. Ele é sustentado, ele é fortificado, ele faz alguns esforços, ele faz alguma coisa, ele é edificado, ele faz o que tem que ser feito para poder dar os seus frutos no seu tempo. Ele é firme nisso, ele está forte, ele está cometido em todo momento, ele tem firmeza, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Ele não vai temer as pestes ou a mudança do tempo, ele não vai temer qualquer coisa que aconteça. Então, tudo que ele faz, tudo que ele fizer, prosperará. Ele faz esforço em todo momento. Então, se olhar para esse versículo 3, eu olho para três coisas aí. A sua condição sustentada. 2, a firmeza, a fidelidade na sua firmeza. O cumprimento satisfatório. Então, estamos a ver aqui que o homem é bendito aqui. O homem nascido de novo será... Um homem devotado será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Ele não é como uma árvore qualquer, ele está plantado. Salmos 92, 12. Diz aqui no versículo 12, 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. No versículo 13. Aquela pessoa está plantada, é como estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Está plantado na casa de Deus. É por isso que onde é casa de Deus é casa de oração e casa de poder. Onde é casa de Deus é casa da misericórdia. Casa de Deus é casa do amor. Onde está plantado na casa do Senhor é onde Deus opera. É onde Deus, os céus se abrem, se manifestam. E este homem, o bendito, o bem-aventurado, está plantado na casa do Senhor. E vai florescer nos átrios do nosso Deus. Vai florescer nos átrios do nosso Deus. Versículo 14. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e vigorosos.
Porque está plantado, ele não há nada que lhe preocupa, podem ser velhos, novos, está plantado na casa do Senhor, está plantado ao ribeiro das águas, está sempre plantado lá, mesmo na idade velha. Existem pessoas que quando já começam a crescer, ficam velhas, eu agora estou a envelhecer, já não vou para o estudo bíblico, eu não posso ir no momento do arreavamento, eu não posso ler mais a minha Bíblia, porque já estou velho. Enquanto você não lê a sua Bíblia, você vai se tornar cada vez mais velho. Se você não vai à igreja, é quando você vai tornar-se mais velho. Mas aquele que está plantado sobre o ribeiro das águas, ele vai continuar. Se ele era assim há 50 anos passados, vai continuar assim, firme, e vai florescer. Dará frutos e será viçoso e vigoroso. 15, diz assim: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Jeremias 17, 7. Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor. David também falou acerca dos homens benditos. Estamos a ver aqui Jeremias, o profeta também está a falar dos homens benditos, dos bem-aventurados. Bendito o Senhor que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Ele nunca fica sem esperança. Ele fica sempre confiando no Senhor. Olha a prosperidade dele. Olha as promessas que ele tem a este homem. O Senhor é a sua esperança. No versículo 8. Porque será como a árvore plantada junto às águas. A mesma coisa. Ele será como uma árvore plantada sobre as águas. Está sempre forte, firme, fiel em todo momento. Dá fruto em todo momento. Mesmo que hajam mudanças em todo lugar, mas ele continua a dar fruto. Aquela árvore nada vai lhe mudar, porque ela está plantada sobre as águas. Que estenda as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e ele não vai ser descuidadoso e ansioso. E no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Ele está plantado na salvação, está sustentado, na situação sustentada. Por causa disso, 1 de Coríntios, capítulo 3, 11. 1 de Coríntios 3, 11. Diz que não há outra fundação que o outro possa colocar. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além de que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Está a falar aqui de alguém que está plantado sobre os ribeiros das águas. Então está a dizer que Jesus Cristo é a manifestação de Cristo. Então Ele é a misericórdia. Jesus é a manifestação daquela misericórdia. O rio do perdão de Deus é Jesus. Jesus é a fundação de todas as coisas. E diz que se você quer ter essa sustentação, esteja plantado em Cristo, permaneça em Cristo, firma-se em Cristo, continue, persevere em Cristo. Mesmo há mudanças de tempo, Jesus, eu tenho que permanecer lá em Jesus. Ele é o santificador, Jesus é um curador, Jesus é um redentor, Jesus é um que liberta. É o libertador, é o batizador no Espírito Santo, Jesus Cristo. Ele é que nos dá a redenção, Ele nos dá a justificação, santificação, Ele nos faz tudo para nós. Então, tudo em tudo. Então, nós estamos plantados em Cristo, você permanece em Cristo. Não há nada sem Ele que possa ser feito. Ninguém pode colocar outra fundação a não ser esta, que já foi colocada, o qual é Jesus Cristo. É por essa razão que nós temos que permanecer nesta condição. Quando você é fiel, afirmado nele, nesse tempo, estamos a ver a terceira coisa, a firmeza nele.
Diz assim, este homem bendito, que está plantado sobre os ribeiros das águas, ele dá fruto. Ele dá fruto. Quer dizer que o fruto não vem ser por ti. O fruto, ele vai trazendo. Ele vai trazer fora. Então, faz aquilo que deve ser feito. E por causa disso, ele vai ser como aquela árvore plantada sobre os ribeiros do rio, junto ao ribeiro dos rios, e dá fruto ao seu tempo. Então, é essa fidelidade que nós precisamos. Oh, minha irmã, meu irmão, você precisa ter firme. Você tem que dar este fruto em todo momento, esta fidelidade, esta firmeza que você deve ter. Continuar com essas obras que o Senhor te chamou. Só assim que você vai produzir as árvores que aquele que o Senhor colocou, por essa razão que o Senhor te colocou junto ao ribeiro das águas, para todo dia, todo tempo, todas as estações, você possa dar o seu fruto. Marcos 4, 14. Diz: o semeador semeia a palavra. O que semeia, semeia a palavra. É a palavra semeada no seu coração. Como é que ela permanece no seu coração? Então, você vai, quando você quer lançar a semente, você cultiva o lugar, limpa aquele lugar, prepara aquele lugar, para que aquela semente que você lança possa produzir. No versículo 20, diz assim: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. Está nos dando outra figura aqui. Está falando aqui da semente que foi lançada no seu coração, semeada no seu coração, no meu coração, noite e dia, para meditar noite e dia. E por causa disso que eu medito noite e dia, você medita noite e dia, então dá fruto. E porque a nossa mente, o nosso coração, a nossa inteligência é uma boa terra, a palavra é lançada, o evangelho foi plantado, e diz aqui, ele começa a dar fruto, um a 30, e o outro a 60, e o outro a 100 por um. Ele começa a mostrar aqui diferentes coisas na nossa vida para nós iremos dar fruto. Em todas as áreas da nossa vida, nós vamos produzir mais, 30, 60 e 100 mais. João 15. Está a falar aqui da fidelidade dos crentes. Versículo 20. 2. Toda vara que em mim não dá fruto, atira. E limpa todo aquele que dá fruto para que não tema. Então, está a mostrar-nos aqui que é o único que ele está olhando e cuidando da vinha. Diz que toda vara que não dá fruto, aquele que diz que crê no Senhor e não está a produzir fruto, e só entrou na religião, é toda confissão vazia, justiça vazia, e diz que toda aquela vara que não dá fruto, atira, e toda aquela que dá fruto, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos. Então, para dar mais frutos em todo momento, veja o versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sublinha essa palavra. Aquele que habita, aquele que está em mim e eu nele, esse não é a pessoa como aquelas pessoas que estão paradas, que dizem que não há mais nada que possam fazer, já não são sinceros, está aqui, está lá, ele vai em todo lado. Aquele que se afirma, aquele que depende, aquele que vive através daquela condição, é sustentado. Ele é plantado, ele permanece ali, junto ao ribeiro das águas, e diz que este é meu lugar. Diz que o mesmo, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. E no versículo 16, diz-nos aqui, por que que nós nos escolheu? A razão pela qual fomos selecionou,
a razão pela qual somos membros do corpo de Cristo, como somos filhos de Deus. Ele diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e eu vos ordenei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vos conceda. Ele quer que nós produzimos. Então, quando nós vimos em encontro com o Senhor, vemos ao Senhor, cometimento ao Senhor, em todo momento, o Senhor, que não há outra escolha que podemos fazer, porque Ele nos... Romanos 7, 4. Romanos 7, 4. Diz, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos, quando nós somos chamados. Ele começa a nos mostrar aqui, quando você está cometido ao Cristo, você está totalmente cometido a Ele. Então, Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós filhos de Deus, assim, meus filhos que foram confiados o testemunho de Deus, pela graça de Deus, vós que permaneceis e lavados no sangue de Cristo, do Cordeiro, aquele que diz sair no meio deles, eu serei vosso Deus, vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor. Ele diz a essas pessoas, assim são irmãos e irmãs, aqueles são herdeiros, co-herdeiros com Cristo, aqueles que vivem na graça de Deus. Diz assim, assim meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Somos casados com Cristo. Estamos casados com Cristo, no santificador, no salvador, no redentor, o nosso batizador, no Espírito Santo. Estamos casados com Cristo, nosso Senhor, o nosso Rei. É por essa razão que viemos a Ele, para que possamos dar frutos para Deus. Estamos a olhar para a prosperidade dos homens que creem na Bíblia. Ele tem a sua condição, está sustentado. Ele tem a sua promessa, a promessa que não pode enganar. Não há engano daquela... Ele vai permanecer naquelas 3. Ele vai permanecer firme. Ele vai trazendo fruto em todo momento. A pergunta é, que tipo de fruto que você está dando? 3. A satisfação satisfatória. A fidelidade satisfatória. Salmos 1. Estamos a ver aquele homem que não anda, no versículo 1. Este é o bendito homem. Qual é esse? Que não senta nos escarnecedores, nem se senta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Que tem prazer na palavra de Deus, na vontade de Deus. Que tem prazer na sabedoria de Deus. No seu caminho, na sua vontade, na sua sabedoria, e medita noite e dia. E diz, aquela pessoa será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. E ele dá fruto a seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Neste versículo encontramos que os seus frutos já é tempo certo, a seu tempo. Então, essa é uma fidelidade satisfatória. Mateus 3, 8. Está a falar acerca do fruto deste homem bendito. Então, se professa que você é nascido de novo, vamos ver os frutos. Se você já se arrependeu, você vai permanecer no Salvador, o qual te curou, te libertou e te deu a vida fielmente. Diz o versículo Mateus 3:8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não você não vai dizer, Senhor, Senhor me perdoa. Mas você vai dizer que, Senhor, não é de voltar para aquele lugar.
Você se arrependeu, produziu frutos dignos de arrependimento. Você já é aquilo que não era antes. Estavas nas trevas antes, já não andas mais nas trevas. Era um bêbado, já não é mais. Fazias maldades, já não fazes maldades agora. És agora uma nova criatura em Cristo, totalmente liberto, totalmente renovada. A sua vida já agora é justa na presença do Senhor. E tudo que fazes no segredo e no público, todas as coisas estão de acordo com a vontade de Deus. Porque você está produzindo frutos de arrependimento. Romanos 6, 22. Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado, isto é, já foste liberto, o nome de Jesus Cristo já nos purificou, o seu Filho já nos libertou, porque o seu Filho nos libertou verdadeiramente, você já está liberto do pecado, já é servo de Deus, não é mais servo do pecado, não serve mais o Satanás, não serves mais o egoísmo, já não serves mais a sociedade ou as forças das trevas, não serves mais os demônios, não serves mais os inimigos da justiça, diz, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, nessa parte, fala dos frutos da fidelidade. Então terá vida eterna. Gálatas 5, 22. Começa a falar aqui dos frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor. Você está produzindo amor fortemente, com gozo e com alegria. Está produzindo isso abertamente. O espírito do amor, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Há gozo no seu coração, há paz no seu coração, não há mais agonia. Já não há mais condenação em ti. Assim que toda a pecaminosidade e culpa já saíram, assim que você já levanta todos os problemas já atrás, já não tens mais os problemas, agora você está plantado no ribeiro das águas, as promessas são nossas, as promessas são nossas, as bênçãos são as nossas, o poder é nosso. Por causa disso, estamos produzindo o fruto do arrependimento, porque estamos a produzir os frutos da justiça, porque estamos a produzindo os frutos da santidade, porque estamos a produzir o espírito do amor, gozo. Estamos sempre satisfeitos, servindo ao Senhor, com alegria. Temos paz no coração, paz em casa, paz em todo lugar. E somos embaixadores da paz. Então, em todo lugar, estamos a produzir este amor. Em todo momento, longanimidade, paz e longanimidade. Somos embaixadores da paz. E não somente isso, da longanimidade. Não desanimamos facilmente, não descansamos, não cansamos facilmente. Sempre continuamos no amor, no gozo e na paz, em todo momento. Estamos mostrando sempre a longanimidade. É isso que temos que produzir em casa, no lugar, em qualquer lugar, para termos a satisfação na comunidade, não há confrontação, porque temos o fruto da longanimidade, também da benignidade. Não há dureza, não há opressão, não há um espírito de dureza, somos benignos como crianças, somos gentios para as nossas esposas, os nossos vizinhos, e a bondade, a fé, o fruto da fé. E nos diz no versículo 23, contra estas não há lei. Contra estas não há lei. Filipenses. Está a falar dos frutos que produzimos aqui, frutos da justiça, da bondade. Filipenses 1, 10. Para que aproveite as coisas excelentes, assim que somos plantados no ribeiro das águas,
somos sustentados lá, somos fortificados lá, e não movemos de um lado para o outro ali. Então o fruto do Espírito está lá, o fruto da justiça está lá, o fruto da santidade está lá, o fruto do amor, de paz, de longanimidade, da temperança, da fé, da bondade, da benignidade estão lá. E diz-nos aqui em Filipenses 1:10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Olha para isto. Até ao dia de Cristo. Sem escândalo. Dia após dia. Um dia cada dia. Gradualmente. Assim que estamos nos movendo. Temos a certeza que estamos a produzir fruto. O fruto não é ofensivo. Não tem escândalos. Não estamos a andar de um caminho errado. Nem é para ninguém. Mas estamos andando na vontade, dia após dia, até o dia de Cristo. Versículo 11. Cheios dos frutos de justiça. Veja-se os frutos aqui. Os frutos da justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Colossenses 1:10. Colossenses 1:10. Está falando aqui daquelas pessoas que fruto que nós temos que produzir, aquele fruto que agrada a Deus, aquilo que o Senhor espera em nós. Como Enoque andou com Deus, e o Senhor tomou, Abel também agradou ao Senhor. Lembra, Lot agradou a Deus. Lembra de Abraão, agradou ao Senhor. E disse para o amor que eles tiveram, a graça que tiveram, a devoção que eles tiveram, o cometimento que eles tiveram para o Senhor, para que possais andar dignamente, se você também quer servir ao Senhor. Para que possais dar e frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O que isso quer dizer? Assim que você cresce no conhecimento da vontade de Deus, você está produzindo fruto, está crescendo no conhecimento do Senhor, os frutos também que você produz vai a crescer. É o que o Senhor nos diz quando aprendemos mãos e mãos, quando somos cometidos mãos a mãos, quando permanecemos mãos a mãos com o Senhor, estamos a crescer na graça, no conhecimento, no amor de Deus e também na frutificação. Crescemos no prazer de fazer a vontade do Senhor e a vontade de Deus, e o nosso fruto também estará acrescentado. Então, estamos a ver aqui a bendita do homem, vimos aqui a figura, vimos a prosperidade de um homem que crê em Deus, e vamos para o ponto número 3 agora. O ponto número 3, vamos ver a porção. A porção? Salmos 101. Salmos 1. Fala aqui no versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Diz que este está abençoado, este é bem-aventurado. Diz, olha para esta pessoa. Esses não são abençoados como aquele, mas aqueles que são... Esses não são estáveis. Esses não podem permanecer, não são como as árvores plantadas na árvore. Eles estão saindo daqui para são ímpios, são pecadores, são escarnecedores, são blasfemadores, são apostatados. O vento lhes sopra, lhes tira de um lado para o outro. No versículo 5. Diz as pessoas ímpias, porque isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Diz que eles não terão pernas para subsistir, não terão mente para permanecer, eles não terão nada para fazer permanecer
por causa das coisas que eles fizeram. A sua boca será calada. Por isso, os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No versículo 6, porque o Senhor conhece, está falando aqui acerca do... Não estamos a falar agora dos injustos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do justo é estreito, é o caminho de Cristo, é da verdade. Ele disse a verdade, o caminho e a vida. Então, eles não permaneceram no caminho do justo. O Senhor conhece o caminho dos justos. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos injustos, dos ímpios, perecerá. Eles não são estáveis, eles não são dependíveis, eles são ímpios, as suas vidas, os seus princípios estão escritos na areia da praia, porque eles não têm sabedoria, sua linguagem, a sua maneira de ser. Quando a maré enche, apaga tudo. Eles são esquecidos porque eles são ímpios, eles perecerão. Naqueles dias, ele fala daqueles que não conhecem a Deus. Primeiro, a impiedade. A impiedade. Veja isso neste versículo. Salmos 1, 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O vento espalha. Como eles são moinhos. Então, como o Senhor usa aqui a moinha é aquele que é instável, depende do vento. A moinha o vento vai espalhar. Eles são ímpios. Os ímpios são como moinha que o vento espalhará. Então, como sabes disso? Quando você está lá do outro lado, Job 21. Job 21 está falando da coisa que vai acontecer para o moinho. Job 21, 18. Porque são como eles são instáveis, porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Então está a falar aqui daquilo que o vento faz, espalha tudo. O vento do julgamento final vai lhes espalhar. Eles não irão permanecer, porque eles não estão firmados. Eles são ímpios, porque os ímpios serão como o vento espalhará e como a pragana arrebata o redemoinho. Isaías 5, 24. Isaías 5, 24. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, está a falar daqueles ímpios, que eles não são firmes, que são como a moinha, que são espalhados pelo vento, como a moinha que é espalhada pelo homem, como a tempestade pode tirar, é o que está a falar aqui. Por isso, como a língua do fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel.
A sua mente não está no Senhor, seu coração não medita na lei do Senhor. E ele disse, por causa disso, eles vão passar. Eles desprezaram, rejeitaram a lei do Senhor. E por isso se acenderá a ira do Senhor contra o seu povo e lhes queimará. Lucas 3, 17. Lucas 3, 17. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Esse é o fim dos ímpios. Esse é o fim eterno dos pecadores. Aqueles que não se arrependeram, aqueles que não têm desejo ou prazer na lei do Senhor. Diz que aquela pessoa, aquela moinha, aquela pessoa, aquele pecador que não se arrependeu, aquele que é apostatado, o desviado, aquele que fica naquela esquina, na outra esquina, e não vem para ser plantado verdadeiramente na palavra do Senhor, diz que aquela pessoa, como moinha, será queimada para sempre com fogo que não se apaga. Salmos 1, no verso 5. Salmos 1, no verso 5. Está a falar aqui o carnal, a impiedade dos carnais. Aqueles que não estão na congregação dos justos. Está a falar aqui dos carnais. Carnais no seu pensamento, no comportamento, na ação. São carnais, andam atrás da pornografia, caminho da carne. Então, torna as pessoas serem pessoas ímpias. Faz essas pessoas... Por isso, no versículo 5, Salmos 1, 5. E por isso, os ímpios não subsistirão. Quando o juízo vier, quando chegar, os pecadores, os injustos, não permanecerão no juízo. Você pode dizer que está a falar acerca do futuro. Porque agora a semente e a palha estão juntos, estão todos juntos, estão atendendo a mesma igreja, como é uma igreja local, uma igreja central, e podem encontrar em todo lugar, toda a gente vai. Então por isso vem. Mas mesmo aqueles que não se arrependeram, eles vêm, os genuínos também vêm, então ninguém vai lhes mandar embora. Mas está a falar aqui do juízo, o dia final, onde um dia vai ser o julgamento, o dia de chamada, para a pessoa mostrar todas as coisas que ele fez. Ele disse que naquele tempo os ímpios não subsistirão no juízo. Os pecadores, nem os pecadores na congregação dos justos. Está a falar do mundanismo aqui dos carnais. O mundanismo dos carnais. São tão carnais. Veja o Novo Testamento. Acerca daqueles que são carnais. Aqueles que são carnais, que não podem permanecer, que não podem firmar-se no caminho, na congregação do povo de Deus, e que não vão subsistir. Romanos capítulo 8, 6. Romanos 8, 6. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação, o ímpio, o pecador, a moinha, os que não estão arrependidos também são carnais. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. 7, diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ela é inimizade com a autoridade de Deus, não tem a revelação de Deus, não quer ninguém controlar a sua vida, porque tem uma mente carnal, é vazia e inimiga contra Deus, porque não pode ser sujeita à lei de Deus, nem o pode ser. Não é submissiva à vontade de Deus, não é submissiva à revelação de Deus, porque é essa forma
da redenção, da regeneração, para a salvação. Então não está sujeita a isso, portanto não pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que estão na carne não estão em Cristo, não estão andando no Espírito. Aqueles que estão na carne não andam na vontade de Deus. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 7. Romanos 7, 14. Então aí já você vai entender o que está a falar aqui do carnal. Porque bem sabes que a lei, você vai saber porque que eles não podem subsistir no julgamento nem na congregação dos justos. Porque bem sabes que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sob o pecado. Então, o carnal é puxado sempre para pecar. Ele é compulsionado para ir pecar. Ele é como um escravo do pecado, ele não tem como se libertar, não tem como sair daquela escravidão do pecado. 15. Está aqui o carnal aqui que estamos a ver. Porque o que eu faço não aprovo, mas o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Está a nos dizer aqui aquilo que eu detesto, aquilo que eu não quero. A vida de uns bêbados é uma vida miserável. Mas, mesmo assim, volta para lá. Mas não tem poder para se libertar, porque ele é um preso. Ele não tem valor nas coisas que não têm graça. Então, ele sabe que pode fazer boa coisa, mas não tem sustentação. Então, eu faço o que eu aborreço. 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. 17. De maneira que agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Temos aqui, quando a Cristo não habita nele, a promessa não habita e o Espírito não habita nele, a palavra de Deus não está habitando nele, porque é pecador, porque é ímpio, porque é escarnecedor, porque não é um homem bendito ou abençoado, não tem a salvação, não está abençoada com o perdão, com a liberdade que devia ter, porque ele diz, o pecado habita em mim. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, a determinação, a decisão e tudo, diz que aquelas coisas são... Eu não consigo dizer, não posso fazer isto. Eu quero fazer aquilo que é bom, mas não consigo. Porque não... Versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O mal que não quero, esse faço. É um tipo de homem que é um homem que vem à igreja, participante da igreja. É uma mulher da igreja. Vem à igreja sempre. Lê a Bíblia todo o tempo, mas não tem tempo para orar e meditar e alcançar a salvação e ter nova vida em Cristo. Ele sabe o que é reto, sabe aquilo que conhece a doutrina, sabe aquilo que é mal, aquilo que é bem. No versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. 24. Miserável homem eu sou. O homem carnal é miserável. Que miserável homem que eu sou, um homem sem poder, eu sou, que é puxado para fazer o que está errado, compelido para fazer o que é errado. Miserável homem eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus, porque Jesus Cristo é o Redentor, é o Libertador. Se você pode vir a Cristo
e você se entregar a Cristo, não importa o tempo que você está em Cristo, está na igreja, mas se você pode ir a Cristo hoje, dizer que eu sou pecador, eu sou ímpio, eu sou um homem miserável, se você disser miserável homem sou eu, quem me livrará desta morte? E Cristo vai te libertar, porque quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Ele vos liberta, será livre para sempre. Salmos 1, Salmos 1, 6. O Senhor conhece o caminho dos justos. Esse é diferente do caminho dos pecadores. Este é o caminho estreito, o caminho da Bíblia, é o caminho da justiça que o Senhor conhece. O Senhor conhece o caminho dos justos. Em todas as gerações, o Senhor conhece o caminho dos justos. Para toda pessoa, o Senhor conhece o justo em qualquer lugar. Quando você vai a Cristo, o homem justo, aquele que pode mudar a sua vida, o Senhor já transformou ele e você segue a ele. E permanece e faz aquilo no privado. Ele sabe aquilo que faz no privado, no público. Ele sabe e conhece o seu caminho. O Senhor conhece o caminho dos justos. E vamos depois para o outro lado. Porém, o caminho do ímpio perecerá. Isso é diferente. É um caminho diferente do justo. Esse é um caminho do instável. O caminho das pessoas que fazem aquilo que outros fazem, está a seguir aquilo ali, não são estáveis, não andam como pecadores, olham para o pecador, vê eles como eles estão como os escarnecedores. Se você olha para os descrentes, eles também exatamente como eles são. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Pessoas injustas, pessoas que não são justas, que não são santas, essas pessoas perecerão. O caminho dos ímpios estarão separados, estarão ao lado. Eles não ficarão com o Senhor, porque desobedeceram ao Senhor. Deus faz divisão entre os justos e os ímpios, com os santos e os não santos. Os pecadores. Então, deram tempo para poder se arrepender, a pessoa não se arrependeu. Então, os justos há uma divisão aí. Ficam separados dos justos. Lucas 16, 26. Lucas 16, 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. A mesma linguagem, aquilo que está lá. E disse Abraão aqui que há uma separação. Do mesmo jeito como o Senhor conhece os justos e os outros serão separados, perecerão para sempre. Há um abismo, há um abismo entre os justos e os ímpios. E de sorte que quem quisesse passar daqui para vós não poderá, nem tão pouco os de lá para cá. Então, o Senhor está a dizer que no dia final, os justos serão separados dos ímpios. Os ímpios serão separados dos justos. O povo santificado de Deus serão separados daqueles que não são, aqueles que não são ímpios. Essa separação vai ser para sempre. E o abismo irá lhes separar para sempre. Apocalipse 22, 11. Vamos ver que naquele último dia vai ser um dia de chamada, um dia de separação, um dia de juízo. Se quando alguém morre injusto, quando uma mulher morre injusta, permanecer injusta para sempre. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda.
E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, isto está a dizer que se você é encontrado em situação, você morre ou passa nesta vida, naquela situação, não haverá mais mudança. Você vai ficar separado para sempre. Mas quando você morre santo, santificado, justo, salvo, você vai permanecer para sempre. No versículo 12, diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão... O Senhor está dizendo que Ele vem cedo. Estamos a ver os sinais no céu, podemos ver os sinais na terra. O Senhor está vindo. Ele não vai demorar. Ele disse que eis que eu venho cedo, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. De acordo com a sua obra. O homem bendito vai ser recompensado, a mulher bendita vai ser recompensada, mas quando é injusto, e quando é escarnecedor, ou aquele injusto ou ímpio, o Senhor diz que eu venho cedo. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. No 13 diz: eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, aquele santo, aquele justo, aquele santificado, aquele que permanece na vontade do Senhor, na graça de Deus, aquele que está plantado junto ao ribeiro das águas, aquele que noite e dia medita na palavra do Senhor, aquele que anda de acordo com a maneira do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Enquanto os justos entrarão e fora, dentro da cidade, como dizer, dentro da cidade de Deus, estarão para sempre com Deus. Olha o que vai acontecer para os outros. Aqueles que estarão fora, aqueles que negam, ficarão de fora, os cães, aqueles que viveram a vida injusta, aqueles que vão ser impedidos de entrar na cidade de Deus, as pessoas que não podem se juntar com as pessoas que foram santas, justas, plantadas sobre os ribeiros das águas, as pessoas que andavam com a vontade do Senhor, já entraram no reino, e no versículo 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Tens uma escolha a fazer. Escolha para ser plantada ao ribeiro das águas. Se você é filho de Deus, continua a meditar, viver na palavra de Deus. Se você é filho de Deus, você é um homem bendito, abençoado. Quando você produz o fruto digno de arrependimento, fruto do Espírito, você gozar a presença divina na sua vida e produzir fruto em todo momento, por causa disso, você não irá sofrer para sempre. Para você ser bendito, para você ser abençoado, para você ser um jovem, uma mulher, santo, santificado, justo, e deleita e tem prazer na palavra, no caminho do Senhor. Em todo momento na palavra do Senhor, você é permanente, você continua firme, forte e continua com o Senhor para sempre. Estás em casa, está no serviço, está no caminho, em todo lugar onde você está, na igreja, com os seus amigos, em todo lugar onde você estiver. Você está habitando, permanecendo com o Senhor em todo momento. Você está produzindo fruto em todo momento. E quando o Senhor vier, quando a trompeta soar, quando o povo de Deus serem chamado para habitar para sempre com o Senhor, você estará no meio deles em nome de Jesus. Se vai ser assim, então você precisa força e poder de Deus. Se para ser como tal, precisa da vontade de Deus. Se você é nascido de Deus e o poder de Deus, se você veio a Deus, você diz: Senhor, peço misericórdia, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor.
quero que esteja estabelecido diante de ti com seu poder na minha vida. Mais na minha vida. Agora vais orar para que todas as coisas que você aprendeu hoje acerca das pessoas, da figura do homem bem-aventurado na sua vida e possa ter a produtividade e a prosperidade na sua vida. Se você quer ter tudo isso, para evitar a porção do homem bruto, aquele que é um homem que despreza a vontade do Senhor, que vai ser separado de Deus. Vamos nos levantar e vamos apresentar esta mensagem diante de Deus, diante do Senhor, de tudo que ouvimos, para que a vontade do Senhor possa nos ajudar a sermos fazedores da palavra em todo momento. Que a palavra possa permanecer nos corações e dizer: Senhor, vi a figura do homem bem-aventurado, Senhor, ajuda-me, para que eu possa ser aquele homem, aquela pessoa que está descrita, aquele que os pecados foram perdoados. Vou ser aquela mulher que anda no caminho do Senhor, produzir o fruto do arrependimento, não andar na iniquidade, andar aquela pessoa. Vou ser como aquela pessoa que aceite, que é fortificada no Senhor, e que essa decisão, e não irei andar no caminho dos ímpios, não permanecerei no caminho dos pecadores. Toma a decisão, dizer: Senhor, eu tomo a decisão, não hei de ouvir o conselho dos ímpios, não me sentarei no assento dos escarnecedores, vou ter prazer na palavra do Senhor, na lei do Senhor, eu vou meditar nela, vou andar no seu nome, e vou pregar a sua palavra, vou permanecer na sua palavra, vou andar na sabedoria do Senhor. Diga ao Senhor que esta palavra que é preciosa para mim vai ser mais do que o meu matabicho, minha porção de comida, vai ser como mais do que o meu jantar ou almoço. A palavra de Deus vai ser aquilo que eu tenho prazer em todo momento. E eu vou entregar o meu homem interior, meu espírito, o meu interior, para que eu possa viver para Deus para sempre. Torna esta palavra que possam falar dentro de mim, entrar dentro de mim, falar dentro de mim, que no fim da jornada a palavra possa, como mente do Senhor, possa permanecer guardando-me na vontade do Senhor cada vez mais, em nome de Jesus. Quero que tudo que eu possa fazer, Senhor, tudo que eu faço, possa pensar nos seus mandamentos, possam ser de acordo com a sua vontade. O que eu penso possa ser de acordo com a sua vontade. Vou abraçar, vou ser firme. Dá-me a capacidade, Senhor, ajuda-me. E seja um homem bem-aventurado, e seja um homem que crê na palavra do Senhor, um homem que baseia na palavra de Deus e tem uma sustentação firme na sua vida. Não serei como a moinha que não possa permanecer naquela, para não sair de uma igreja para outra, numa denominação para outra, ou sair de religião para religião, mas experimentando esta de religião, sair desta para outra. Ajuda-me para que eu possa estar numa situação sustentada na minha vida, para que possa ter o meu coração fortalecido e satisfeito na fidelidade, na porção certa na minha vida, para que eu possa ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, a vontade de Cristo, e eu também terei, para que o meu destino não seja o destino dos injustos, mas o destino dos justos, dos redimidos, dos santificados, do povo santo de Deus. O Senhor não irá rejeitar a ninguém no nome, aquele que invoca o Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa força toda você vai receber, todo o poder que você precisa, a misericórdia que você quer, toda a justiça que você precisa, toda a certeza que você precisa, Ele vai te dar. Diga ao Senhor, não perca o tempo de oração, creia no Senhor agora, que Ele já respondeu. Ele não lança fora, não rejeita ninguém, aquele que invoca o seu nome, porque ele será salvo. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por esta hora, te agradecemos por este ensino, pela revelação que nos deu. Obrigado, Senhor, pela figura, pela imagem que o Senhor nos deu do homem bendito. Oramos para que o Senhor, cada um de nós, aquilo que vimos, para ver o que temos de fazer, possamos ser pessoas benditas na sua presença, em nome de Jesus. Senhor, oramos para que possamos
crentes da Bíblia, para que iremos nos afirmar no Senhor, iremos firmar na fundação, que é Cristo. Eu oro que tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário possa ser nosso em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, que possa garantir a cada um de nós, possamos ser fiéis, a coragem de permanecer firmes, a estamina, a espinha dorsal, de nós podermos ser fiéis, dá a cada um de nós em nome de Jesus. O Senhor, oramos que o Senhor possa nos guardar para que nós possamos produzir frutos de arrependimento. Para que, na verdade, a porção de um homem bruto não seja nossa em nome de Jesus. Oramos que o Senhor possa nos ajudar. Para que tudo aquilo que o Senhor nos ajunta na sua presença, juntos. Eu oro agora pelo irmão ali, para a irmã ali, para a jovem ali, para que não seja perdido no dia final em nome de Jesus. Tudo aquilo que precisamos fazer, ajuda cada um de nós a termos. Dá-nos a graça para fazer. Para que no fim de tudo, ó Senhor, possamos continuar a te servir até a sua vinda. Para permanecermos contigo e quando o arrebatamento vier, possamos estar contigo. Senhor, oramos, porque nesta semana, na palavra que ouvimos, possamos praticar em todo lugar onde estivermos e possamos sair e pregar, declarando a sua palavra. E esta palavra vai produzir fruto no nosso ministério em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que fez. Obrigado. O seu poder está em nós. Tudo que nos deu. Oramos, Senhor. Esta palavra possa funcionar na vida de cada um. Em nome poderoso de Jesus, oramos. Amém.